Pessoal, tudo bem? Enfim, chegamos na derradeira aula de processo constitucional, nossa última aula do semestre. E essa aula é só assim um aperitivo para estudos mais profundos. Eu gostaria só de trazer um conceito novo que tem sido bastante comentado aí na doutrina e na jurisprudência da atualidade, para que vocês possam buscar e se aprofundar nos estudos e isso não seja algo totalmente novo na vida de vocês. Bem, o que eu quero dizer é que vamos tratar hoje do controle de convencionalidade. Lembrando mais uma vez que essa aula é direcionada aos alunos do quinto semestre do curso de Direito do ISCA Faculdades. E hoje não temos slides. Vamos direto ao assunto, como digo no jogo rápido, direto e reto no assunto. Bem, falamos na última aula sobre o controle de constitucionalidade. Falamos que a Constituição se situa no ápice daquela pirâmide de Hans Kelsen, a pirâmide do ordenamento jurídico, de modo que todas as normas infraconstitucionais devem se submeter à Constituição, ou seja, devem ser compatíveis com ela, sob pena de declaração de inconstitucionalidade, seja através da via concentrada, ou seja, perante uma corte única. Lembrando que temos aí o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição Federal, seja através do controle difuso, ou seja, os juízes, nos casos concretos, nos processos distribuídos, podem analisar a constitucionalidade da norma que está em questão como uma causa de pedir. Bem, vimos isso na última aula, se você ainda não assistiu o vídeo, corre lá e dá uma olhadinha. E agora vamos falar do controle de convencionalidade. A ideia do controle de convencionalidade é a mesma do controle de constitucionalidade. Vimos que a ideia desse controle é justamente verificar a adequação de uma norma com a outra. No caso do controle de constitucionalidade, como o próprio nome diz, a compatibilidade entre as normas infraconstitucionais, os atos normativos infraconstitucionais e a Constituição Federal. Já no que diz respeito à convencionalidade, falamos aí de tratados internacionais, convenções internacionais. O Supremo Tribunal Federal já apreciou a questão da matéria para tentar situar os tratados de direitos humanos naquela pirâmide. A princípio, numa concepção mais clássica, falamos que os tratados de direitos humanos estariam ali, junto com os demais atos normativos, abaixo da Constituição, numa condição aí infraconstitucional. Mas será que eles estão no mesmo patamar que a lei? Ou estariam acima dela? Bem, o Supremo Tribunal Federal, apreciando essa questão, chegou à conclusão por maioria de votos, é claro que houve divergência, mas por maioria de votos, que os tratados de direitos humanos, como regra, eles têm um caráter de supralegalidade, ou seja, eles estão abaixo da Constituição, mas acima da lei. Eles estão ali naquele intervalo. Logo, se eles estão acima da lei, a legislação que está abaixo, legislação infraconstitucional, também deve respeitá-los, também deve ser compatíveis com ele. Lembrem que a pirâmide de Hans Kelsen tem justamente essa finalidade, essa estrutura. O que está acima condiciona o que está abaixo. Logo, o que está abaixo deve respeitar e se harmonizar com o que está acima. De modo que, num caráter supralegal, os tratados de direitos humanos se encontram ali acima da lei. De modo que é possível falar-se no controle de convencionalidade, ou seja, essa adequação entre os atos normativos infraconstitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos. Há uma outra tese também, ainda dentro dos tratados sobre direitos humanos, no seguinte sentido: se esses tratados eles se submeterem ao procedimento, ao quórum previsto na Constituição, mais precisamente aí na minha colinha, estamos falando do artigo 5º, parágrafo 3º, eles se equiparam à emenda constitucional. O artigo 5º, no parágrafo 3º, fala que se um tratado de direitos humanos for aprovado pelas duas casas legislativas, com quórum qualificado e ratificado pelo presidente, eles terão valor de emenda, ou seja, emenda constitucional, patamar da Constituição. Logo, se eles se submeterem a esse procedimento e quórum específico, eles não teriam caráter
supralegal, mas sim constitucional, se equiparando inclusive à Constituição. Por consequência, há uma alteração da própria pirâmide de Hans-Kelsen. Antigamente, ela era composta somente pelas leis ordinárias na base e a Constituição no topo, de forma bem simplificada. Dentro dessa legislação, essas leis ordinárias, temos todos os atos normativos possíveis. Mas agora falamos de um acréscimo. Além da Constituição no topo, falamos também dos tratados de direitos humanos em caráter supralegal, quando não observado o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, e abaixo toda a legislação infraconstitucional. Com base até nesse posicionamento dessa nova concepção da pirâmide de Hans-Kelsen, o STF ele já decidiu que não há que se falar em prisão civil do depositário fiel, justamente porque essa legislação que permitiria a prisão do depositário fiel, a prisão civil do depositário fiel, estaria em confronto com a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, a legislação infraconstitucional deve observar a Convenção Americana, o que se trata, portanto, de um controle de convencionalidade. Logo, não se deve confundir controle de constitucionalidade e convencionalidade, já que o primeiro analisa a compatibilidade, a constitucionalidade, analisa a compatibilidade da legislação com a Constituição, enquanto o controle de convencionalidade analisa a compatibilidade do texto legal e os tratados internacionais de direitos humanos. Tudo isso decorre de uma teoria proposta pelo autor Valério Mazzoli. Ele fez uma tese de doutorado nesse sentido, tratando os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado e em vigor no nosso país com uma hierarquia material de status de norma constitucional, é o que ele diz na tese dele. Sendo assim, ele defende que os tratados internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil são também, como a Constituição, paradigma de controle de produção normativa doméstica. É o que se denomina de controle de convencionalidade das leis, o qual pode se dar tanto na via concentrada quanto pela via difusa. Então, da mesma forma que o controle de constitucionalidade, Valério Mazzoli defende que também poderia se dar de forma concentrada, perante um órgão único, uma corte única, ou de forma difusa. Ele defende também a questão da supralegalidade e ele fala que a legislação, o ordenamento jurídico como um todo, se submete a diversos tipos de controle. Controle de legalidade, de supralegalidade, para os tratados de direitos humanos que não forem ratificados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, de convencionalidade e também de constitucionalidade. Logo, ele defende que os tratados de direitos humanos são paradigmas de controle de convencionalidade. E esse controle de convencionalidade, ainda segundo Valério Mazzoli, independe de autorização internacional, sendo que qualquer juiz ou tribunal poderá se manifestar sobre o assunto. Logo, essa tese ela tem sido muito levantada, especialmente aí com relação aos dispositivos da consolidação das leis trabalhistas, da CLT, que foram alterados pela Lei 13.467 de 2017, a famosa chamada reforma trabalhista. Se analisarmos muitos desses artigos frente à Constituição, veremos que não há, a princípio, uma inconstitucionalidade. Contudo, temos que observar que nosso ordenamento não é somente Constituição e lei, são também os tratados internacionais e no campo trabalhista, especialmente as convenções internacionais da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Logo, muitos desses dispositivos que foram alterados se opõem, ou seja, não se harmonizam com convenções da OIT, convenções ratificadas pelo nosso país. Nesse sentido, o juiz, nos casos lhe submetidos, ou seja, nos processos distribuídos, casos concretos, também poderia afastar aí a eficácia, os efeitos de uma norma trazida pela reforma, por exemplo, com fundamento no controle de convencionalidade. Enfim, temos mais alguma coisa para estudar, né? Além do controle de constitucionalidade, que é clássico e é muito importante, também temos aí o controle de convencionalidade. E, para finalizar, o Valério Mazzoli ainda diz que
segundo esse controle, né, os tratados internacionais, eles teriam uma eficácia paralisante, ou seja, se houver conflito entre um tratado de direitos humanos e a lei ordinária, a lei pátria interna, deverá valer o tratado de direitos humanos, não importando se a lei é precedente ou se ela é posterior, ou seja, o caráter, a questão temporal é indiferente. Lembrando que o tratado ele não revoga tecnicamente a lei, nas palavras do Valério Vazzoli, ele apenas paralisa seu efeito prático, sua validade, sua eficácia. Bem, para mais informações, para estudar, se aprofundar sobre isso, vale a pena dar uma olhadinha na tese do Valério Oliveira Mazzoli, o controle de constitucionalidade das leis. Eu vou colocar o link para acesso nesse vídeo para que vocês possam se aprofundar e também outras fontes bastante interessantes. Era isso que eu queria deixar para vocês, para finalizar e fechar o nosso semestre. Aproveito para agradecê-los pela atenção, pela audiência e incentivá-los ao estudo de processo constitucional e também de outras matérias. Lembrando que estudamos todos os remédios, passamos pelo controle de constitucionalidade, que é algo que é estudado também no direito material, no direito constitucional, e finalizamos com o controle de convencionalidade, apenas para deixar o gostinho aí na boca de vocês, para vocês se aprofundarem. Não é propriamente algo da nossa matéria, mas eu achei relevante colocar para que vocês fiquem atualizados aí do que está acontecendo no nosso mundo jurídico. Um forte abraço, terminamos então a nossa disciplina, nosso conteúdo programático. Muito obrigada e até a próxima.